Lição de quinta-feira e o título de hoje é Jesus é digno. Algum tempo atrás eu vi uma reportagem dizendo que fulano de tal recebeu as homenagens da cidade de tal e ele agora vai ser cidadão honorário daquela cidade porque os vereadores acharam que ele é digno desse título. Por que digno? Digno porque foi alguém que fez algum ato, é uma pessoa que tem de repente uma reputação ilibada, por isso ele é digno. Então, quando a gente fala que alguém é digno, é porque, entre aspas, né, tem crédito para aquilo que ele está sendo chamado a fazer. Jesus, ele é digno de julgar, ele é digno de condenar, inclusive. Por quê? Porque ele morreu e ele pagou o pecado, ele pagou o preço do pecado de toda a humanidade. Por isso ele é digno. E é interessante como a gente percebe essa questão. Em Apocalipse capítulo 5, João olha para os livros que estão ali fechados e ele começa a chorar. Por quê? Porque não existe ninguém digno para abrir os livros. De repente, eis que, ó, versículo 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha que beleza! Por que ele é digno? Ele é digno porque ele venceu. Foi o único que venceu o pecado. Foi o único que passou por essa terra e não pecou. Ele foi o único que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. E a ressurreição foi uma bênção para ele e a ressurreição dele é uma bênção para você também, porque ele venceu. Agora, é interessante o seguinte, olha só como é que Apocalipse chama Jesus. Chama Jesus de leão da tribo de Judá. Mas quando a gente vem para um outro texto, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, olha, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge. Olha que interessante. Aqui em Pedro, a figura do leão é comparada a Satanás. Em Apocalipse, a figura do leão é comparada a Jesus. Então agora vem a pergunta, biblicamente, o leão significa Jesus ou significa Satanás? Quando a gente vai para o mundo da natureza, a gente descobre algo muito interessante. E é que quando 2 leões adultos se encontram e lutam por uma questão geográfica, desses 2 leões adultos, apenas um pode ficar naquele local. E eles lutam até que um morra ou então até que um fuja. Meu entendimento sobre esse assunto. Na Bíblia, Satanás é leão. E Jesus também é leão. E esses 2 leões lutaram pela terra. Sabe qual a diferença? Que o leão da tribo de Judá foi vencedor. Você está entendendo? Então, o leão hoje, Satanás, ele pode ficar rugindo, pode ficar fazendo o seu trabalho por aí, mas já existe um vencedor. Então, o meu convite para você é que você fique do lado daquele que já venceu. E sabe quem venceu? Jesus. Jesus, o leão da tribo de Judá. Fica ao lado dele e seja um vencedor. Não pelos seus méritos, mas mais do que vencedor, através de Cristo Jesus. Até amanhã.